Eu quero também deixar aqui nessa noite, o Marco falou do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu quero fazer menção de João, capítulo 21. É o último livro do Evangelho de João, tem 25 versículos, e 8 pessoas envolvidas na descrição desse livro. Diz assim, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos na beira do lago da Galileia, e foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos, então totalizando 7 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E eles responderam: nós também vamos pescar com você. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pegaram alguma coisa? Nada, respondeu eles. Joguem a rede do lado direito do barco de vocês. Aliás, joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixes, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, João disse a Pedro: é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, se jogou na água. E os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, que estava somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. E ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se rebentou. E Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem para perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Amém? Então a narrativa dessa história, 8 pessoas envolvidas. Você lendo a história, nada mais claro do que você entender que eles estavam todos decepcionados. Decepcionados com o quê? Simples. A decepção era que Jesus havia morrido. E o interessante é que quando Pedro toma a decisão de pescar, e Pedro era uma influência entre eles, e os outros disseram: não, nós também iremos pescar. E olha que Jesus já havia aparecido, já era a terceira vez que Jesus aparecia para eles. Mas havia no coração daqueles homens decepção. Eles no decorrer do que eles viveram, naqueles 3 anos e meio de treinamento com Jesus, a narrativa única que nós podemos analisar e entender é que eles chegaram à conclusão que o ministério deles tinha acabado. Porque eles jamais imaginariam que Jesus fosse morrer. Porque nós nunca trabalhamos a nossa mente de uma fórmula humanamente idêntica à espiritual, a como Deus trabalha. Não trabalhamos. A nossa mente sempre, a visão dela é progredir, crescer, vencer, alcançar. Mas entenda, se você fizer um eletro, você vai entender que
no seu eletro, uma hora ele está embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Porque se a linha ficar reta, o fim da sua vida chegou. E na nossa vida não é diferente, é da mesma maneira. Nós só entendemos e imaginamos que estamos sempre por cima, mas há também as adversidades. E eles estavam ali decepcionados. Pedro, ele puxa, porque o Pedrão, se você analisar a vida deles com Jesus e sem Jesus, por exemplo, se você for em Lucas capítulo 10, versículo 17, eles voltam de uma missão assim, eloquentes, dizendo: Senhor, no teu nome a enfermidade sai, no teu nome os demônios rendem parte e retirada, as pessoas são libertas. Eles voltaram triunfantes e alegres. Só que agora eles estão diante de uma decepção. Agora eles estão diante de uma situação que não tem volta. Porque Pedro, irmão, por que ele toma a decisão de voltar a pescar? Porque ele era o mais decepcionado. Se você vê quando Jesus é preso, todos eles fogem. Mas Pedro foi aquele que disse: eu irei com o Senhor até a morte. Todos eles negaram Jesus, mas enfaticamente, claramente, visivelmente, todos presenciaram Pedro dizendo: eu vou até a morte. Só que nesse último encontro, antes de Jesus subir aos céus, nós vemos a narrativa que Pedro chegou a uma única conclusão: ele não tinha chamado. Não, o chamado dele tinha se encerrado lá no dia daquele julgamento, quando Jesus foi condenado à morte. E quando questionaram ele a respeito dele ser um discípulo de Jesus, dele falar como Jesus, dele andar como Jesus, dele se vestir como Jesus, e ele dizer: não o conheço. Ali a alma dele, gente, pessoal, irmãos, a alma dele foi de 100, de 1000, de 100 a 0. Ele jogou a toalha, literalmente. E aí, para e analisa como Deus é perfeito. Porque se Jesus, que é Senhor soberano, e o lindo em servir a Deus é isso, porque ele viu a intenção no coração de Pedro, que Pedro tinha voltado à sua antiga profissão de pescador, e automaticamente ele queria voltar a pescar para viver da pesca. Porque se você parar e analisar, você não vê eles trabalhando nesses 3 anos e meio. Você não vê Pedro pescando, João, Tiago, você não vê os que eram pescadores, os que eram cobradores de... Não, todos eles viviam do ministério de Jesus, eles eram sustentados e andavam e viviam. O trabalho deles era estar junto com Jesus. Mas Pedro tomou a decisão de dizer: não, vou voltar a pescar, o meu ministério acabou. E o que eu amo em Deus é que Jesus ouviu, viu dentro do coração de Pedro essa decisão sendo tomada. Jesus viu dentro do coração de Pedro a decisão sendo tomada, dizendo: eu abandono o meu ministério e volto a ser pescador, não de homens, mas de peixe. E o que eu amo em Deus é que aquela noite eles pescaram, ele e os outros 6, a noite toda, pegaram nada. Porque nós achamos que temos argumento, temos ferramenta, temos condições de fazer algo sem Deus. Nós achamos e pensamos que podemos fazer, ser ou acontecer sem Deus. Mas eu digo sem medo de errar que se Deus não quiser, irmão, nada acontece. Eles trabalharam a noite inteira. Eles pescaram a noite toda, voltaram à profissão antiga. Irmão, quem aprendeu a andar de bicicleta jamais esquece. E quem é pescador jamais esquece o jeito, a manha, a maneira. Sabe onde o peixe está. Mas se Deus der a ordem ao peixe, hoje não é dia de você sair
Eu quero que vocês fiquem alocados, escondidos, fiquem nas suas casas, lugar dos seus esconderijos. Hoje vocês não vão sair. E os peixes, os animais, as plantas, o vento, o mar, tudo obedece a Deus de bate-pronto. E o que é mais lindo nessa história é que Jesus aparece a terceira vez e vai até eles, porque eles agora, a decisão era unânime, voltar a ser pescador. Desistir daquilo que foram treinados aqueles 3 anos. O plano e o projeto era parar de fazer a obra de Deus e voltar a ser uma pessoa comum, voltar ao seu trabalho e viver como eles viviam antes. Jesus sabia, e é por isso que Jesus foi até eles. É por isso que Deus é perfeito e é maravilhoso. E o lindo é que, se você for no livro de Lucas capítulo 5, eles vivenciaram essa história. No dia do chamado deles, eles viveram uma noite de pescaria sem pegar um peixe. E no dia da decepção, do retorno, a sua antiga profissão, a mesma experiência que eles tiveram no dia, irmãos, que eles foram escolhidos para ser discípulos, que Jesus, naquele dia, naquela noite, antes de Jesus subir no barco de Pedro, a experiência foi a mesma, a noite inteira, trabalhou. A única diferença é que ali eles ainda eram pescadores, era a profissão deles, não tinham tido nenhuma experiência com o Senhor. Só que agora, no final dos 3 anos e meio, eles já tinham vivido e visto tudo que Jesus tinha feito. Só que a decepção, o desânimo, era notório e real entre eles. E é por isso que Jesus vai até a praia. E o mais impressionante, Jesus não foi de madrugada. Jesus não foi lá dizer para ele: mas vocês desistiram? Você vai parar? Vocês não querem mais mesmo? Não. Porque o Senhor, Ele é Deus, irmãos. Louvado seja o nome dEle, porque Ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim e de você. Louvado seja o nome dEle. Porque se Ele quisesse escolher outros, Ele escolheria. Mas de manhã cedinho, final da pescaria, Jesus estava lá. Lá onde o barco ia ser ancorado. Jesus estava onde eles já estavam voltando da pescaria, a 100 metros da praia, lá no lago da Galileia, no mar da Galileia. E Jesus chama para o diálogo. Pegaram? Como é que ia pegar, irmão? Se a ordem já tinha sido liberada para os peixes não sair naquele dia, não tinha nem lambari, não estava nadando, não saiu para comer, não saiu na sua rotina diária de peixe. Não, a ordem era que eles não poderiam. Aquele dia, a ordem dada de Deus para aquele lago, e a ordem do lago para os peixes era que os peixes tinham que permanecer onde estavam, escondidos. E Jesus pergunta: e aí, pegou? Como pegou, irmão? Pegou o quê? Se não tinha peixe para pegar, se o mar não tinha liberado para que houvesse oportunidade de eles pegar um peixinho. E aí Jesus, para mostrar o seu imenso poder, a sua grandeza, já tinha dado ordem aos peixes, ao mar da Galileia, que agora os peixes já poderiam voltar à sua vida cotidiana, o seu fluxo normal. E eles não pegamos nada, decepcionados talvez. Quem é que não se decepciona com um dia ruim, mal? Jesus disse: lance a rede pelo lado direito. Vocês lembram que lá em Lucas capítulo 5, ele diz: não, volta no alto mar.
e lance a rede. A única diferença é que lá, outrora, os barcos lotaram. Dessa vez foi 153 grandes peixes. E eles ficaram impressionados, porque Jesus trabalha só para nos impressionar. Quando a nossa fé está pequena, quando nós estamos desanimados, quando nós tomamos uma decisão de desistir, Ele move na fé. Na fé. Os peixes eram tudo grande. Aquela rede não era propícia para pegar aquele tamanho de peixe. Mas a ordem era para que os peixes fossem pegos. Os peixes não poderiam arrebentar aquelas redes, porque a ordem era do próprio Senhor. E eles chegam até Jesus. E eles, como na época que eles tinham algo a questionar, eles ficavam entre eles, ali muitas das vezes naquele murmurinho, discutindo baixinho entre eles, não querendo colocar Jesus na conversa para esclarecer aquele assunto, mas sabendo que aquele assunto realmente era milagre, era excepcional, maravilhoso, só o Senhor poderia fazer. Eles vivenciaram de novo. Eles não conseguiam ter a perfeita noção de Jesus, no seu formato, a sua voz, mas sabiam que era Ele. Pela experiência que eles já tinham vivido, pela aquela experiência daquela pescaria. Aí Jesus chama eles para comer, serve eles e chama Pedro no particular, porque os outros irmãos estavam decepcionados, os outros iam parar também, mas o que mais sofreu em todo o processo da crucificação foi Pedro. Por que ele sofreu? Porque ele disse: não, eu vou. Morrer com o Senhor é mole para mim. Eu vou com o Senhor até o fim. Muitas vezes, quando às vezes não falamos, já não dissemos isso. Pode contar comigo, Jesus, para o reino, para a obra. Porque o Senhor precisar, eis-me aqui. Mas quando nós deparamos com uma situação difícil, nós queremos recuar, desistir, parar. Aí ele chama Pedro: Pedro, tu me amas? Olha a pergunta de Jesus: tu me amas mais do que todos eles? Você sabe o que Pedro diz? Eu amo, tu sabes que eu te amo. Olha, essa primeira pergunta é forte, mas tu me amas mais do que todos eles? Tu sabes que eu te amo. Ele pergunta para a segunda. A resposta de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, as minhas ovelhinhas. Por quê? Qual que foi a decisão dele para voltar a pescar? É que ele tinha tomado essa decisão no seu interior, dizer: deixamos de ser pescadores de peixe para ser pescador de homens. Os homens é as ovelhinhas. Aí, agora Jesus pergunta: apacenta minhas ovelhas, você não me ama? Segunda vez, na terceira vez ele diz: Senhor, já decepcionado, frustrado, porque na terceira vez, quando Jesus perguntou, quando o galo cantou pela terceira vez e ele decepcionou, aí ele lembra: tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe, é o Senhor sabe de tudo. E aí Jesus entra num caminho dizendo: olha, Pedro, quando você era moço, você era de um jeito, mas agora você vai chegar dias na sua vida que vão amarrar as suas mãos e vão te levar para onde você não quer ir. E ali o texto faz menção, dizendo que Jesus já estava fazendo menção da sua morte. E João estava logo atrás de Pedro, e Pedro faz menção de João e disse: ele. Jesus faz uma promessa na vida de João, dizendo: olha, ele, até que eu venha, ele ainda estará vivo. E de todos os 12 apóstolos, o único que viveu e teve morte natural foi João. Morreu ali com quase mais de 90 anos, quase 100 anos de idade. Ele morreu de morte natural. Jesus cumpriu a promessa. Só que o que eu vejo nessa história, que as decepções nos levam a desistir. As tristezas, os desânimos nos colocam para baixo. Mas nós podemos ver e contemplar que só
Jesus pode nos colocar de pé e nos levantar. Amém? Se coloque de pé, vamos agradecer a Deus.